Você, a realização de uma live justifica intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro dentro de uma UTI? É óbvio que não. Olá, Basília, olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes desrespeita a lei e ofende a dignidade humana com a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal. A legislação, como o doutor Zé Eduardo trouxe, é clara. Código de Processo, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto for grave o seu estado de saúde. Bom, então a questão aqui é simples. Será que o estado de saúde do senhor Jair Bolsonaro é grave? Vejamos. Idoso de 70 anos, que está internado em um leito de UTI, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica, enquanto se recupera de uma cirurgia invasiva de 12 horas nas suas vísceras, em razão de problemas crônicos de saúde decorrentes de uma tentativa de assassinato a facadas. Olha, com todo respeito, Zé, na opinião de qualquer pessoa sensata, esse quadro evidencia que o paciente está doente e em estado grave, o que impossibilitaria a sua situação ou a sua intimação nos termos da lei. Mas além de vítima, de investigador, de acusador e de juiz do golpe de Estado imaginário, o senhor Alexandre de Moraes também reúne na sua pessoa mais uma atribuição nesse processo. Aparentemente, ele também é médico dos réus. Aliás, deve ser por isso que as pessoas chamam ele de doutor. O problema é que os diagnósticos médicos do doutor Alexandre de Moraes têm sido muito questionados. Vejam só essa manchete da CNN Brasil de novembro de 2023, aspas. Suspeito do 8 de janeiro, morto na Papuda, ficou 80 dias preso depois de procuradoria pedir a sua soltura. A assessoria do STF disse que o ministro Alexandre de Moraes não vai se manifestar. Diz a reportagem dessa emissora, aspas, em laudo médico anexado ao qual a CNN teve acesso, a defesa alegava risco de morte pela imunodepressão e infecções por causa de caso agravado de Covid. Mas, aparentemente, o doutor Alexandre de Moraes discordou dos seus colegas médicos. Ele preferiu contrariar a procuradoria e manter o suspeito preso, sem julgamento, até a sua anunciada morte, em decorrência, vejam só, de um mal súbito. Segue aqui a matéria desta CNN, aspas. Fontes do Ministério Público avaliam a demora como gravíssima devido à privação de liberdade agravada pelas condições de saúde do acusado. Fecha aspas. Fecha aspas e vamos abrir um parênteses aqui. Toda a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que teve a infelicidade de ser paciente do doutor Alexandre de Moraes. Pelo menos dessa vez, no caso do Bolsonaro, o médico do STF não tomou decisões fatais, apenas decisões ilegais e desumanas. O doutor Alexandre de Moraes assistiu a uma live do Bolsonaro e decidiu, com todo o seu vasto conhecimento em medicina, que o paciente Jair Bolsonaro, embora estivesse internado em uma UTI, em recuperação cirúrgica, sem poder se alimentar e com sondas pelo corpo, ele não estava em estado grave de saúde. Ah, não, imagina! E quem sou eu para divergir do esculápio do STF? Mas o boletim hospitalar de hoje contraria as conclusões do Dr. Moraes e do Dr. Zé Eduardo. Manchete aqui do site noticioso UOL, aspas, Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim médico. Ex-presidente está na UTI sem previsão de alta e tem recomendação para não receber visitas. Continua em jejum oral e com nutrição parental exclusiva, ou seja, por sondas. E esse último trecho me preocupa sobremaneira. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Olha, eu recomendo que a defesa do senhor Jair Bolsonaro não divulgue vídeos do ex-presidente respirando, muito menos se movimentando. Se não é capaz do doutor Alexandre de Moraes, o médico do STF, determinar a sua condução coercitiva ou alguma outra arbitrariedade qualquer. E eu vou repetir a lei para que não reste dúvidas. Código de Processo Civil, artigo 244, inciso 4. Não se fará a citação de doente enquanto grave o seu estado de saúde. Ou seja, Basília, além de desumana, a ordem de citar, de intimar o Bolsonaro na UTI é flagrantemente ilegal.
Afinal, não é à toa que nós estamos debatendo isso. E esse abuso de poder só reforça a injustiça monstruosa desse processo e a necessidade urgente de anistia aos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Cardoso, esse episódio da intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter algum efeito político, ou até digo jurídico mesmo, em favor de Bolsonaro, porque a imagem está posta. Todo mundo viu, pode até não estar acompanhando tão bem este caso, mas todo mundo viu o momento de intimação, citação do ex-presidente com uma oficial de justiça entrando no quarto de hospital em que ele está, numa UTI aqui em Brasília. Mas é a mesma pessoa que diz: não estou podendo prestar esclarecimentos no processo porque estou em uma condição atípica de saúde. Ele teve que passar por uma cirurgia. Cabe esse argumento e blinda a figura do ex-presidente de não ser citado? Você acha que isso pode reverter em algum dividendo positivo para ele? Veja, Basília, eu pessoalmente considero o Caio uma pessoa sensata, absolutamente sensata, mas que nesse caso faz uma interpretação equivocada e que eu discordo. Não é hipótese de insensatos fazendo sempre interpretações erradas, é hipótese de sensatez ou insensatez, não diz respeito à aplicação, digamos assim, da boa hermenêutica, da boa interpretação. Pessoas sensatas podem fazer interpretações equivocadas e até insensatos podem fazer interpretações corretas. Assim é a vida. E eu afirmo que neste caso, especificamente, nós temos que atentar para dois fatos. Primeiro, foi feita uma live. Ninguém que está num estado deplorável, grave, faz lives. Mas vamos imaginar que ele tivesse tido um momento, um ímpeto, e assim tivesse feito a live e depois tivesse recaído numa situação grave, mergulhado numa gravidade. O oficial de justiça foi e falou com quem? Com o médico Alexandre de Moraes? Não, o médico do Supremo Tribunal Federal. Falou com os médicos do hospital, está testado por ela. E os médicos autorizaram a entrada dela na CPI. Na CPI não, na UTI. No fundo parece até o CPI. Mas na UTI. Se os médicos autorizaram, meu Deus do céu, e não houve uma invasão, de quem foi a palavra para que a citação pudesse ocorrer dentro do hospital e que ele não estava grave? Dos médicos do hospital. Não do senhor Alexandre de Moraes. A certidão do oficial de justiça tem fé pública. E eu não posso tratar esta senhora desta forma. Ela tomou todas as cautelas. Ela diz: eu falei com os médicos e falei com os assessores jurídicos do presidente. Tanto que estavam preparados para a citação que Jair Bolsonaro filma a entrada dela. Ele não foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Ele foi avisado que seria citado. Os médicos autorizaram, os assessores jurídicos concordaram e ele criou um fato político, justamente para que se venha agora dizer do massacre, da perseguição. Uma pessoa idosa que tem sonda gástrica, que sofreu uma cirurgia, uma facada, pode não estar em estado grave. Tanto não estava que fez uma live. Tanto não estava que os médicos, atenção, os médicos dele autorizaram a entrada da oficial de justiça. Ela não arrombou a porta. Ela entrou lá com as próprias pernas, como se viu, com ele já preparado para filmar, porque sabia que seria citado. Nem os seus advogados, os assessores, intervieram para que aquilo não ocorresse em momento algum. Basta ver o filme e vejam a desenvoltura, o desembaraço com que ele falou com ela, tentando extrair o nome Alexandre de Moraes. Isso depõe contra ele próprio, contra seu estado grave. Isso é de uma evidência solar. Da mesma forma, quero observar muito francamente que evidente que situações desse tipo vão ser utilizadas do começo ao fim do processo. A ideia de vitimização é a única saída para quem tem contra si a demonstração cabal, manifesta, evidente, provada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de que arquitetava um golpe de Estado. É evidente, isso me parece evidente. Repito, caso assim não fosse, qualquer pessoa que estivesse num hospital diria: eu estou num estado de gravidade. E o médico diz: não está. Eu estou. O médico diz: não está. A oficial de justiça perguntou para quem? Para o médico. E foi autorizado a entrar. O que aconteceu no caso? Uma situação que, evidentemente, mostra que a lei foi rigorosamente cumprida. Se Jair Bolsonaro piorou hoje, muito bem, isso é uma outra situação. Naquele momento ele não estava mal. Naquele momento não estava em estado grave. Tanto que mostrou essa desenvoltura toda no vídeo que ele já estava preparado para filmar quando mostra a oficial de justiça entrando, abrindo a porta e entrando. Ou seja, ele sabia que ia ser citado, devidamente avisado pelos seus assessores e provavelmente até pelos seus médicos que haviam autorizado o ingresso.
Coppola, Bolsonaro fez cena ou pode ter algum efeito político positivo depois de ter sido intimado no hospital e alardear que foi constrangido? Fez cena, Basília. Depois de eu ler o boletim médico, depois de nós atestarmos a realidade evidente que é um senhor de 70 anos com problemas crônicos, graças a uma tentativa mal sucedida de assassinato, que acabou de passar por uma cirurgia de 12 horas nas suas vísceras, será que a gente precisa de mais algum atestado de que ele está em estado grave e, portanto, a lei exclui a possibilidade de citação? Zé, com toda a vênia, está sofismando. Por quê? Uma coisa é a autorização médica para que a pessoa seja visitada. Outra coisa completamente diferente, que quem decide não são os médicos, é a lei, é a legalidade da citação. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, ela pode estar bem o suficiente para receber visitas no seu leito de UTI, mas não bem o suficiente para ser considerada em estado de boa saúde, que é exatamente o caso do Bolsonaro. Ou seja, o que a lei diz é que o paciente em estado grave não pode ser citado nem intimado. A lei diz, não depende de autorização de médico, não depende de autorização da pessoa entrar ou não num leito de hospital. São conceitos completamente distintos e, nesse sentido, eu falo que isso não é um silogismo, isso não é uma conclusão lógica. Não é mesmo. Vamos lá. Falando aqui sobre o estado de saúde do presidente. A gente tem os boletins, a gente tem o histórico recente. Isso é a mesma coisa que falar que o Papa não estava em estado grave de saúde na véspera, né, da sua morte, porque fez uma aparição pública. As pessoas, elas podem fazer esforços em situações em que elas não estão bem. Agora, ao contrário do que fez parecer, inclusive, a oficial de justiça, que disse, olha, essas informações já estão todas na mídia, a citação, a intimação, ela serve para que prazos processuais comecem a correr, Basília. Ou seja, vocês acham que uma pessoa que não está apta sequer a se alimentar pela própria boca pode começar a responder prazos processuais? É sério que a gente está debatendo isso? É desumano, é aviltante, ofende a dignidade, não apenas a lei, Basília, a dignidade. Como uma pessoa que não consegue sequer se alimentar pode ser considerada fisicamente, psicologicamente apta para fazer frente ao Estado que o está perseguindo penalmente? E aqui eu não falo no aspecto pejorativo da palavra, mas simplesmente ele está sendo processado. Você acha que esse cara está em condição de montar a sua defesa com o seu advogado? É evidente que não, é de uma evidência solar. A nulidade aqui está posta. Pelo amor de Deus, se a gente não considerar que um senhor de 70 anos, se recuperando, se convalescendo de uma cirurgia, internado no UTI, está num estado grave, então a gente vai começar a discutir o quê? A cor da grama? Se a chuva é molhada? Pelo amor de Deus! A lei é claríssima. Se não fosse tão polêmico, a gente sequer estaria debatendo isso. Choca os olhos. Choca os olhos. Machuca o coração ver um negócio desse. Sabe? Então, isso não é um fato político, isso é uma violação a direitos humanos. Respeitando aqui o tempo do nosso bloco, eu vou dar mais 30 segundos para cada lado encerrar, né, amarrar as considerações finais deste tema. Porque, afinal de contas, a intimação foi feita. Agora começa a correr os prazos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, exemplo dos outros investigados que já foram transformados réus neste caso, prestem esclarecimentos, entreguem as suas defesas. Então, mesmo nessa condição de acamado, internado, mesmo com um boletim médico dizendo, olha, ele piorou de saúde, juridicamente falando, isso não teve nenhum poder de transformação. Ele vai ter que se manifestar. Então, para concluir este primeiro bloco, na sua avaliação, Cardoso, qual o próximo passo? O próximo passo é os seus advogados, diante de tudo aquilo que já conversaram com ele, que reuniram de provas ao longo do inquérito, fazerem a chamada defesa técnica, defesa prévia, só isso. Nada mais, algo que é feito pelos advogados, a partir de tudo aquilo que efetivamente já foi discutido previamente por eles. Segundo lugar, muitas pessoas que têm bolsa gástrica, que têm 70 anos, são citadas no Brasil.
Terceiro lugar, um médico, quando vê que uma pessoa está grave, não permite nenhum ato processual. É muito comum, por exemplo, uma pessoa que toma um tiro, a polícia vai lá querer ouvir quem deu e o médico falou, agora o senhor não vai falar. Agora o senhor não pode entrar na UTI, isso está proibido. Isso acontece cotidianamente, por favor. Se ele foi, o médico autorizou porque entendia que o estado dele permitia a citação. É de uma obviedade total. E não se trata de um conceito jurídico que o médico dá, é médico. E quem define estado grave não é o jurista, é o médico. E ele disse, pode entrar, pode citar. Avisou o Bolsonaro, ele se preparou e fez tudo aquilo. Ou seja, estado grave, uma pessoa não tem condições de fazer uma live, não tem condições de fazer aquela filmagem e ficar argumentando com muita lucidez, perspicácia e agilidade com um oficial de justiça. E parece de uma evidência também solar esta realidade. Paula, aquela imagem já tomou conta das redes e provavelmente deve ser utilizada ali pela defesa até como uma alegação de atenuação das cobranças processuais de momento, já que Jair Bolsonaro segue por tempo indeterminado internado. Na sua avaliação, qual é o próximo passo? Olha, ao contrário do que insinuou o doutor Zé Eduardo Cardoso, se não fosse vital para o processo a participação do próprio réu, quem seria citado, intimado, seriam os seus advogados e não a pessoa que está sofrendo a persecução penal. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, por que ele não foi citado, Basília, quando ele entrou na UTI? Porque é um pressuposto, é uma obviedade que uma pessoa que está numa unidade de tratamento intensivo só está lá porque está em estado grave de saúde. E, de novo, quem vai determinar a legalidade de determinada conduta não é o médico, é a norma posta, é a lei. O médico, ele pode simplesmente fazer um exame do tipo, olha, você pode entrar aqui na sala e oferecer um risco ao paciente ou não, mas o objetivo da lei processual é proteger quem está sendo acusado e, inclusive, dar a ele o direito ao contraditório, à ampla defesa, uma série de coisas que estão sendo vastamente desrespeitadas por esse processo no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que olhar a coisa da ótica de quem está sendo perseguido judicialmente. E esse caso é evidente, ele não está em condições de responder a esses prazos exíguos de um tribunal que já declarou na imprensa que tem o objetivo de fazer um julgamento expedito para julgá-lo esse ano, para não ficar tão chato, não ficar tão escancarada a perseguição política que a imprensa internacional já começou a testemunhar e reportar e que as cortes internacionais, como a Corte Espanhola, já estão reconhecendo. Tem que respeitar aqui a dinâmica de vocês, vou dar mais 10 segundos, Cardoso. É apenas para igualdade de tempo, né? A chamada isonomia. Eu diria o seguinte, bem objetivamente, eu posso falar o que eu quiser. Agora, se a pessoa tem lucidez e condições de se manifestar numa live, tem condições de fazer também uma gravação com seus advogados. Quem fez a live que ele fez tem condições de falar com os advogados a hora que quisesse. Da mesma forma, o médico avaliou que ele podia receber a citação. Repito, não houve invasão da UTI. Então é tão claro isso, é tão cristalino, que é evidente, eu posso fazer os apelos até aos céus para que isto compadeça as pessoas, mas na frieza, rigorosamente postos os fatos, é evidente que ele podia receber aquela citação porque não estava ali em estado grave que impedisse esta diligência. Paula, respeitando o tempo, uns 10 segundos para você, o céu é o limite? Olha, o doutor Zé Eduardo tem vasta experiência nos tribunais e eu duvido que ele conheça algum caso de um paciente convalescendo de uma cirurgia, 70 anos internado no UTI, que já foi citado. Inclusive a própria oficial de justiça desconhecia, porque ela foi questionada sobre o assunto e desconversou, justamente porque quando você está nesse momento do processo, a última coisa que você quer é violar uma norma processual tão clara e tão objetiva como essa que eu já repeti aqui ad nauseam para a nossa audiência. O assunto é delicado, ele volta a ser tema aqui no nosso grande debate. Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá para pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre. Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.